Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais uma Política na Veia. Queria pedir desculpas por esse pequeno atraso, mas estamos aqui eu, o Nassif e o Cláudio Couto em lágrimas, aqui ainda enxugando, depois de assistir novamente aquela performance no Senado do feto. Eu queria, obviamente, começar por aí, Nassif e Cláudio Couto. Como é que vocês receberam essa performance assim, tão impressionante? 2 pontos. Primeiro, a performance em si, o que vocês acharam da performance? Depois, o Cláudio Couto aqui sempre lembra que o Rodrigo Pacheco, ele chama ele de o sonso, e ontem o Rodrigo Pacheco novamente se espantou, porque nessa sessão convocada pelo Senado para discutir o PL do aborto, ou o PL do estupro, chamem como preferirem, só teve gente a favor do PL, do projeto de lei, não do partido. Do PL também. Do PL também. Mas ninguém falou ao contrário. Tivemos até o presidente lá também do Conselho Federal de Medicina, dando mais uma das suas. Mas eu queria começar por aí, Nassif e Couto. O que vocês acharam ontem desse espetáculo no Senado? Olha, por que eu acho que a gente tem que olhar não nos sóstenes e nos sustenidos e bemóis, mas no tenor aí, que é o Lira, que é o Arthur Lira. Por que o Lira tira da gaveta um negócio desse essa semana? Especificamente essa semana. Por que eu digo essa semana? Porque essa semana você tem 2 temas que interessam diretamente aos padrinhos do Lira. Um, a definição da Selic. E o outro é a discussão da autonomia do Banco Central, que é uma maluquice. Então, você vê, você já tinha um clima... Autonomia financeira, né, Nassif? Só lembrando, porque já tem independência. Autonomia também financeira. Ia transformar, ia acabar, não teria mais funcionário público lá, mas seletista. Você vê, seria independência... E daí você tem a gênia lá da Raquel Landim falando, o político tem que se acostumar com a independência do Banco Central. Não é independente em nenhuma parte do mundo, né? Mas o que está acontecendo, veja bem, quando a gente pega a Dilma, quando que foi deflagrado mesmo o processo de desestabilização da Dilma? Quando ela, num determinado momento, usou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para reduzir o spread bancário. Quem que era o presidente mesmo? O Tombini. E o Tombini reduziu a taxa Selic, o mercado falando em expectativa, reduziu a taxa Selic e não houve terremoto. A partir dali, a campanha contra a Dilma adquiriu uma outra dimensão e desarticulou ela. A gente pode dizer que você tem antes e depois desse episódio. Depois ela se desarticulou, virou um governo atrapalhado mesmo. O que está acontecendo agora? Você tem todo o processo... Ontem eu publiquei uma tabela comparando taxa básica de juros de países da Europa e Brasil. Mas o Brasil tem um problema fiscal. Daí eu comparei o déficit nominal de países da Europa e do Brasil. Todos com déficit lá, o Brasil não. Daí você compara a taxa básica de financiamento de crédito dos países da Europa e do Brasil. 3, 4, França, 25, 26, Brasil. Ou seja, você tem toda uma economia que gira em torno do rentismo. Essa é a maior força política que se tem no Brasil. É a maior força política. E você tem toda uma estratégia do Jeremias o Bom, do Fernando Haddad, achando que atendendo às expectativas do mercado e convencendo, achando que o problema do Roberto Campos Neto era só ser despreparado. Então, você cria como o discurso único a questão do arcabouço fiscal impossível. E daí achando que vai convencendo o Roberto Campos Neto. Quando a Selic começa a chegar, ainda meio distante, mas um pouquinho mais perto de patamares civilizados, o Campos Neto, que tem uma offshore lá fora, acho que é o único caso de presidente do Banco Central que tem dinheiro escondido no exterior, ele vai lá em Washington, dá a estilingada para uma reversão das expectativas do mercado e, de repente, o mercado começa, nessa semana, que é a semana do Copom, começa a puxar dólar, começa a puxar taxa de juros longa, sabendo que nós temos um mercado cartelizado aqui. Daí da maior importância que o Tribunal de Contas da União e aquele procurador do Ministério de Contas, o Lucas Furtado, está fazendo para abrir a caixa preta
do Banco Central. Então, todo esse jogo, agora tiraram uma aí para poder, até é um tema mais, dá para discutir aí, para poder ter registro de trabalho para menores acima de 14 anos aí. Ou seja, todo esse carnaval desviou o tema principal aí, que é o tema que mexe com o país diretamente, que é a taxa Selic. Porque a taxa Selic impede crescimento, provoca uma concentração de renda brutal, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, para concentração de renda, é um dinheiro esterilizado, porque o investidor que fica com esse dinheiro, ele não é aquele investidor que aplica em novas empresas, em ampliação de empresas, ou que compra ações de empresas esperando o crescimento de empresas. Ele quer o resultado imediato. E o resultado imediato não pode ficar abaixo da Selic. É por isso que o Lula ele deu 2 declarações simbólicas importantes. Uma lá fora, acabando com essa história de desvinculação da saúde e da educação, não vai fazer ajuste fiscal em cima do pobre, e hoje numa entrevista à CBN, onde ele fixa claramente o papel central do Campos Neto e dos juros altos. Mas os juros altos não é só Selic, hein? Tem que levar em conta o restante aí da estrutura de spread dos bancos aí, que é realmente o grande empecilho no desenvolvimento brasileiro. E daí ele vem dizendo que em 2010 ele entregou o Brasil, começou com dificuldade, entregou um Brasil muito mais rico, isso não vai se repetir. Em 2010 nós tínhamos o boom das commodities aí, que Deus é bom, mas não, se não aproveita a primeira vez, ele não dá uma segunda chance, não. Houve a entrevista do Lula hoje também na CBN, foi uma boa entrevista, né? Eu acho que ele conseguiu, vamos dizer, sair melhor do que ele vinha nos últimos tempos aí na sua comunicação, né? Acho que ele estava precisando disso. Até fiquei pensando, ao ouvir a entrevista, por que o governo não recorre, de certa maneira, mais a esse tipo de expediente, né? Eu estou pensando aqui, mal comparando, uma coisa que fazia ali, ou ainda faz de alguma maneira, porque não terminou o mandato dele, o presidente mexicano, o Andrés Manuel López Obrador, que é o que ele chama das manhaneiras, né? Não precisa ser com tanta frequência. O López Obrador faz isso todo dia, né? E não precisa ser todo dia. Mas se o Lula, talvez uma vez por semana, né? Ele, por exemplo, se chamasse jornalistas e respondesse ali a uma série de questões, acho que além dele estabelecer uma relação melhor com a imprensa, no modo geral, ele também teria oportunidade de falar ao público de maneira mais ampla. E aí não estaria, ao mesmo tempo, emulando aquilo que o Bolsonaro fazia, seja naquelas horrendas lives de quinta-feira, seja no chiqueirinho do Alvorada, né, em que ele só se comunicava ali com os seus servos, né? Então, acho que se o Lula tivesse esse tipo de prática, eu falo isso porque o López Obrador justamente faz isso, ele chama a imprensa, são coletivas de imprensa que ele faz, né? E acho que o Lula se sai bem nessas situações, geralmente. Claro, ele também tem que ter um pouco de cautela, calcular, porque de vez em quando o Lula fala coisas que depois lhe atrapalham, mas acho que a oportunidade de se comunicar, de esclarecer uma série de pontos, seria uma vantagem para ele, né? E aí conseguir, de alguma maneira, pautar, né, a agenda. Agora, voltando um pouco à questão principal aí da semana, né, que é essa relacionada ao projeto de lei do estuprador, o projeto de lei do estupro, até acho que o Cacá devia mudar essa legenda aí, não é PL do aborto, é PL do estupro, né? Porque o que na realidade está feito aí é propor, na verdade, que as estupradas sejam punidas em vez de serem punidos os estupradores. Veja que absurdo esse tipo de maluquice, né? É você transformar a vítima em alguém que, para poder justamente sair da situação em que foi posta por uma brutal violência, pode ser punida com uma pena pior do que aquela aplicada ao estuprador, uma pessoa que sequer deveria ser punida, deveria ser protegida. E ainda vem com esse tipo de barbaridade. E na tentativa de, digamos, cobrir a aposta, o deputado do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, né, um prócer da bancada evangélica, ex-líder da bancada evangélica, bolsonarista de carteirinha, né, o Sóstenes Cavalcante, que resolveu cobrir a aposta falando que se isso não passar, eles vêm com o projeto do Nascituro, que é aquele que elimina toda e qualquer possibilidade de aborto, mesmo nas condições hoje previstas em lei. Agora, eu entendo que esse projeto de lei, pela repercussão que ele teve, pela reação que ele ocasionou por parte da sociedade civil, ele acabou sendo, muito claramente, um tiro no pé por parte da bancada evangélica e da bancada bolsonarista no Congresso. E por que isso? Primeiro, porque eles levaram um banho no debate público.
levaram um banho, uma surra, para usar uma expressão mais correta, tanto nas redes sociais como no debate público de forma mais ampla, que não se restringe unicamente às redes sociais. Não à toa tiveram que refugar. Inclusive o Lira, oportunisticamente, tentou pautar isso aí para fazer média com o bolsonarismo e com a bancada evangélica, ficou mal na foto, né? Virou um dos alvos preferenciais dos ataques que foram feitos tanto nas redes sociais como nas manifestações de rua, refugou, falou que não era bem assim, que o negócio ia ser ainda discutido, mas se é para ser discutido, por que põe urgência? Que história é essa, né? De pedir urgência para um projeto que precisa ser mais discutido. Então é para isso que você não pede urgência. Urgência é quando você não vai discutir mais. Ou seja, né, o Lira acha que todo mundo é trouxa. Né? Ele, na realidade, quis fazer essa média e agora teve que recuar. Está pagando também ele um preço alto. Mas por que eu acho que foi um tiro no pé? Não só porque tomaram essa surra, mas porque pela primeira vez em muitos anos, eu acredito que a questão do aborto foi pautada no debate público de uma forma mais favorável àqueles que defendem um debate racional sobre a questão do que aqueles que defendem um debate fundamentalista, né, e um debate baseado em crendices sobre o tema. E eu acho que isso é um avanço. Por quê? Porque, veja, ao se colocar o tema em discussão da maneira como se está colocando, ou seja, há um problema aí de você punir mulheres por fazerem o aborto, e ficando claro que as pessoas, mesmo aquelas que se opõem à legalização do aborto, à descriminalização dele, né, na realidade, elas não defendem na prática que as mulheres sejam penalizadas. Então, essa discussão tem que ser reposta em outros termos. Eu acho que é esse espaço, de alguma forma, no debate público, que esse negócio acabou ocasionando. Ou seja, ele propiciou uma oportunidade para um debate mais racional sobre o assunto do que aquele que vinha sendo posto até então. Então, acho que é um tiro que saiu pela culatra daqueles que o propuseram, e acho que também é um momento, claro, que o governo aproveitou mal, né? Porque chegou atrasado a reunião. Na verdade, o governo ficou ali cheio de dedos, não sabia muito bem como lidar, o líder do governo no Congresso resolveu, ou na Câmara, na realidade, né? Na Câmara, o deputado... Zé Guimarães, né, deputado do Ceará, José Guimarães, falou que isso não era problema do governo, depois levou um pito da própria bancada por causa disso, né? Também, aí sim, o líder do governo no Congresso, né, o galego lá, o ex-governador da Bahia, o Jacques Wagner, né, ele também tentou desconversar depois, teve que recuar, e o Lula falou que ia tentar se inteirar melhor, sendo que não precisava se inteirar melhor, porque chegam as informações todas, mesmo que você esteja do outro lado do planeta, no mundo atual, e aí também correu atrás e veio se posicionar colocando esse projeto como uma das coisas que ele é, mas não é a única, né, uma insanidade. É mais que uma insanidade, é uma coisa abjeta, uma aberração. E responsáveis por isso não são só os que o propuseram, né, os que assinaram, mas são também os que pediram urgência. Porque os que pediram urgência quiseram fazer esse negócio ser aprovado a toque de caixa, e são tão culpados quanto aqueles que propuseram. Não adianta agora tentar tirar o corpo fora. Eu acho que é importante frisar isso. Né? E aí o governo podia ter se posicionado antes, é uma daquelas oportunidades, vamos dizer, da bola quicando na sua frente e você, em vez de chutar, né, vira de costas. E aí quando voltou a bola não estava mais lá. Então acho que o governo perdeu essa oportunidade nesse momento de travar um embate com a oposição e sair vitorioso dele. Né? Eu acho muito por uma falta de desinformação, falta de dados e informações. O governo anda muito medroso em relação ao comportamento da sociedade, Cláudio Couto, porque tem perdido a discussão em vários pontos, acha que está fazendo uma coisa correta, depois é desautorizado até pela opinião pública. Então, foi no caso dos aplicativos, e foi no caso também, no princípio, dessa taxação da Shine, de outros temas. Eu acho que tentou medir antes o pulso da sociedade, quando veio a onda que lhe era favorável, não percebeu antes, e aí tentou surfar na onda, mas não deu certo, né? Quer dizer, aí depois você teve a manifestação do Padilha, a nota do Lula, tudo isso aconteceu agora. Eu não acho que esse projeto esteja morto, não. Eu acho que tem um recuo agora por conta da reação da sociedade, mas se bobear, assim, não, eu acho que esse movimento precisa continuar, viver, por exemplo, já tem manifestações conclamadas, chamadas, convocadas para esse final de semana, porque o projeto continua lá. E também tem essa discussão que começou no Senado. Também não sabe por que o Senado resolveu entrar nesse momento. Qual também a intenção do Rodrigo Pacheco
nesse momento. A gente sabe muito bem qual é do Arthur Lira, o Nassif levantou alguns pontos e há outros. Há, por exemplo, a discussão sobre a sucessão na Câmara. Ele colocou um tema que não lhe diz respeito, quer dizer, entregou o corpo das mulheres como moeda de troca para ter apoio da bancada do bolsonarismo e da bancada evangélica ao projeto de sucessão na Câmara dos Deputados. Esse é o Arthur Lira. Agora, o Lira já tem um histórico de desrespeito às mulheres. Sim, de agressão e tudo mais. O ponto voltou a aparecer, né? Sim. Voltou a aparecer o caso. A mulher do Lira, né? Voltou a falar. Agora, esse ponto, assim, de qualquer forma, eu também acho, e aqui ouvi-los, que foi um momento importante, assim, depois de tantas derrotas, assim, mesmo que seja uma reação e não uma ação, mostrou um momento, assim, um certo limite que aparentemente, pelo menos as mulheres brasileiras, ou grande parte da sociedade brasileira, não tá disposta a aceitar, porque o bolsonarismo está sempre testando os limites. E, em geral, consegue avançar um pouco mais, vai chegando mais perto daquele limite e vai ultrapassando. Dessa vez, houve uma espécie de basta, daqui não passa, não passarão, e me parece que esse tenha sido, e foi em grande medida espontâneo, né? Não foi assim, foi uma reação que tomou as ruas e tomou grande parte da opinião pública de uma forma muito natural. Então, concordo com o Cláudio Couto que esse é um momento importante e que permite uma reação, talvez agora de uma forma mais organizada, para recolocar certos temas de costume, se não outros, pelo menos esse, num outro eixo, não Nassif. Você tem aí uma próxima etapa aí que você vê, esse era um caso, um caso que pela primeira vez você tem a modernidade contra o atraso. Porque a questão não é esquerda-direita, é modernidade e atraso. E nesse caso, como não havia interesse financeiro imediato, então você ficou só a modernidade e o atraso. Quando entra interesse financeiro, daí o jogo fica complicado, né? E daí entra o poder de lobby do mercado financeiro, você tem esse ponto em comum entre mercado, os neopentecostais e as milícias, que eles não querem regulação. E toda forma de regulação limita lucro. Toda forma de regulação... E o que você tem hoje, vamos pegar aqui um caso bem típico aí, você tem que quando você pega a economia, você tem pessoal que depende de crédito, que daí são as famílias, são as pequenas e médias empresas, o pessoal que vive de financiarização, que inclusive entram grandes empresas aí, que ganham mais na tesouraria do que na atividade operacional, os fundos de investimento de uma maneira geral, e hoje em dia um outro ator cada vez mais relevante, que é o crime organizado. Então, gente, eu vou dar só um pouquinho, eu estou no hotel aqui, eu vou dar só uma saidinha aqui, eu já... Vai lá. Vai atender a chamada. Com a campainha do Nassif. É isso. Ele pediu ali um café da manhã, um lanche. Quarto às 11, pô. É isso. Tá tomando café tarde, ou então tá almoçando cedo. É isso. Tá cheio de compromisso, vai lá. Mas, Cláudio, para refazer o bar que está em Colo o bar aqui. Então. Mas então, essa questão do crime organizado aí, gente, ela está caminhando de uma forma... Você pega as prefeituras, especialmente as prefeituras, os trabalhos de saúde, educação, através das organizações sociais que não exigem licitação, e as pequenas obras. Então, como as grandes empreiteiras foram para o buraco aí com Lava Jato e tudo mais, você tem o que sai de hoje é pequenas obras com empreiteiras, muitas delas financiadas pelo PCC. A gente tem um fenômeno muito, em função de taxa de juros também, muito similar ao que houve no começo do real. No começo do real, com aquela taxa de câmbio maluca, lá eles teve uma barganha. Você tinha os rentistas que ganhavam muito com a inflação, e quando vem o plano real, a contrapartida foi uma taxa de câmbio lá embaixo, uma taxa de juros lá em cima. E quem que foram os setores que prosperaram? Frigoríficos
que trabalhavam só na zona cinza da economia, empresas de ônibus, quando surge a Gol, a própria aquela do Canhedo também. Então, o que está ocorrendo hoje é algo similar. Você esmaga a atividade produtiva regularizada, ela fica carne fresca aí para fundos de investimento e abre um baita espaço para o crime organizado. Então, vamos pegar a área de combustíveis. Os grupos organizados aí, de combustíveis, têm isenção de PIS, COFINS, um monte de isenção, porque tem poder de lobby. E na outra ponta você tem uma baita atuação das distribuidoras clandestinas controladas fundamentalmente pelo PCC, que é o mais organizado, mais capitalista, digamos, dos grupos criminosos, né? Então, é um desmanche que você tem em todas as pontas. E quando você olha o país, quem é que vai defender o país? É que nem nos Estados Unidos, quando começou lá a Federação Americana, lá você tinha cada estado defendendo o seu, mas você tinha um grupo que pensava o conceito de nação. Quem é que pensa agora o conceito de nação? Quem é que defende um projeto de país? Você pega a única bandeira contra essa maluquice de cada um querer tirar o seu quinhão, é um projeto de país. O único projeto de país que tem por aí é um projeto autoritário, ultraconservador, que é esse que junta Aldo Rebelo, ruralista e Forças Armadas. Então, olha, é um movimento enrolado para o país. Enrolado. Por isso que o Lula, hoje, continua sendo a única esperança, ele tem que deixar de lado só, digamos, esses princípios, tem que manter os princípios aí de solidariedade e tudo, mas tem que caminhar aí para criar grupos de trabalho para aproveitar essas grandes oportunidades que surgem aí com essa neoindustrialização aí, com a capacidade de organizar as pequenas empresas, com os pactos com a indústria, comércio, setor produtivo. Falta acordar para isso aí, porque não adianta só ele se colocar, eu sou anti-Bolsonaro, eu sou anti-atraso. Beleza, o Biden é anti-Trump. O que vai acontecer com o eleitor do Biden? Uma parte não vai nem votar porque o Biden matou as esperanças, né? Então, está tudo na mão do Lula. O Lula é o grande político nacional, é o grande salvador da democracia nacional, apesar do que falam. É o mais democrático dos políticos nacionais que eu já conheci em toda, talvez com exceção do Juscelino lá atrás, mas não tem projeto de desenvolvimento. Como é que faz? Sem projeto de desenvolvimento, como é que faz? Você tem toda uma riqueza financeira acumulada aí, que você tem que reduzir juros de um lado e tem que abrir oportunidade na economia real do outro. Você não faz nenhuma coisa nem outra. Os juros, porque está nas mãos aí desse grupo do Bolsonaro que tomou conta do Banco Central. E a economia real, porque você não consegue articular da forma como está sendo feito aí, esses grandes projetos aí de energéticos ou de neoindustrialização. Então, está tudo na mão do Lula, mas o Lula ainda falta dar um um passão a mais aí. E ele tem abdicado de certos temas, como dessa vez também. Ele não faltou dessa vez intuição ao Lula para entender o que estava acontecendo. Eu só queria citar um dado que saiu aqui do Atlas da Violência, dizendo que meninas de até 14 anos sofrem mais violência sexual do que adultas no Brasil. E 50% das agressões nessa faixa etária são agressões sexuais. Essas aí que o nosso amigo... Vamos pegar a taxa de ignorância líquida brasileira? Isso aí, a maior parte acontece nas casas das crianças. Sim. A grande defesa das crianças é ir na escola, ter informação e ter a quem recorrer. Daí você pega o iluminista Luiz Roberto Barroso defendendo o homeschooling, porque o homeschooling é o direito de cada família. Aí. Não é o direito da criança de passar por uma educação formal, é o direito do pai de escolher. Ou seja, você tem uma taxa de ignorância líquida pegando todos os setores aí que, às vezes, dá um pouco de... Aquele negócio, informação é poder, estou usando agora uma do Butch lá, desinformação é poder. Né? Também é. Sim. E você tem essa história do Sóstenes, quer dizer, ele usou, nesses dias, ele só soltou frases de chantagem. Primeiro com o Lula, vamos ver se o Lula é a favor, é contra mesmo o aborto. Depois eu retiro o projeto se o PSOL tirar a ação do STF, e depois essa agora com a ameaça do nascituro. Esse que é um cidadão de bem, Cláudio Couto.
Bem, e é isso que compõe a maioria desse Congresso hoje, né? Esse perfil de político. Seja porque você tem a bancada reacionária, né? E essa bancada reacionária é a maior que nós já tivemos desde a redemocratização, acho que talvez até de antes da redemocratização, né? Talvez se a gente pegar o período 45-64, nós não tenhamos tido, né? Inclusive por um contexto histórico daquele momento, uma bancada tão grande de reacionários dentro do Congresso Nacional, e agora nós temos. Isso explica, inclusive, por que para o governo vem sendo tão difícil conduzir discussões que, por exemplo, entrem nessa pauta dos costumes, nas questões relacionadas à segurança pública, todo esse âmbito de temas que são muito caros aos reacionários. Né? Outro dia vi as pessoas que, poxa, mas por que o governo Lula está vendo agora, sob o seu período, né, durante o mandato Lula, uma bancada, melhor dizendo, uma pauta de costumes avançar mais fortemente do que avançava sob Bolsonaro? Porque apesar de ser antes do governo Bolsonaro, o tamanho da bancada reacionária dentro do Congresso era menor naquele momento. Ela aumentou nessa legislatura. Né? E como você tem um Congresso muito empoderado, um centrão que parte dele, para além da sua tradicional venalidade, se tornou também um centrão pragmático, programático, melhor dizendo, ideológico, menos pragmático, mais programático, o avanço desse tipo de tema se tornou muito mais provável e muito mais fácil. E é isso que está acontecendo. Né? E o Sóstenes Cavalcante é um dos mais vocais aí nesse campo, mas não é o único. Né? A gente está realmente vivendo tempos bicudos. Veja que você ter figuras, primeiro Bia Kicis, né? Depois, essa outra deputada, agora me escapa aqui o nome dela, né? do PL de Santa Catarina, bolsonarista, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aquela que... Né? Caroline de Tone, agora me revoltou aqui o nome da moça. Né? Você ter gente desse naipe, né? Você ter Nicolas Ferreira presidindo Comissão de Educação, mostra, na verdade, um poder desse grupo, que é disso que a gente está falando. Porque é um grupo que cresceu, um grupo que se tornou mais poderoso, mostra uma capacidade de pautar, inclusive, a agenda do Congresso, que antes não existia. E aí, claro, mesmo quando eles não aprovam essas coisas, eles conseguem fazê-las entrar no debate público. Acho que no caso específico da questão do aborto, como eu já falei, o tiro saiu pela culatra, porque acho que ao pautarem e perderem o debate público, permitindo que o debate tomasse um rumo diferente daquele que eles talvez pretendessem que acontecesse. Mas eles ainda assim conseguiram manter a gente aqui mais de uma semana falando disso. Verdade. Só que mesmo nos mantendo mais de uma semana falando disso, o fato é, estamos falando disso e descendo paulada nesses caras. Eles estão acuados nesse momento. E as pessoas começaram a olhar para esse assunto de outra forma. O quanto isso vai se manter, isso é difícil de antecipar agora. A gente vai ter que ter, inclusive, pesquisas aí de opinião que comecem a ferir isso ao longo dos próximos meses. Mas o fato é, a gente tem esse grupo muito grande, esse grupo com uma capacidade de determinar grande parte da agenda pública, como não havia antes. E o executivo tem que tomar cuidado para não ficar, não só, veja, caudatário da sua base social, como aconteceu nesse caso, como aconteceu na questão relacionada ao rememorar do golpe de 64, né? Nos dois casos o governo refugou e depois ficou caudatário da sua própria base social. Me parece que nesse caso, ou em outros pelo menos, ele corre o risco, claro, de ficar não só caudatário da sua base, mas às vezes da bancada reacionária. E aí é que tem que tomar cuidado. Por isso que nessas horas tem que se antecipar. Não é entrar em roubada, não é mandar um projeto que sabe que vai ser não só derrotado no Congresso, como vai levantar a bola para esse pessoal cortar. Não é isso. Mas na verdade, na hora que tem uma coisa como essa, se posicionar claramente, dizer qual é a posição do governo. Né? Mesmo que vá perder, se perder, deixa sinalizada qual é a sua posição. Porque senão, se perder, todo mundo vai dizer que é uma derrota do governo e ao mesmo tempo o governo vai passar como covarde porque não sinalizou a sua posição. E aí é o pior dos mundos. Tem um ponto também que eu acho que o Lula percebe, ou pelo menos se expressa com muita clareza sobre o que está acontecendo internacionalmente, mas às vezes não entende que é um processo muito parecido no Brasil, e eu vou dizer o que está acontecendo. Embora que você tenha do PL, União da Brasil, PSD, a agenda, a pauta já foi tomada totalmente por esse extremismo de direita. E é o que está acontecendo no mundo. O Lula falou do risco da extrema-direita mundial nessa viagem agora que ele fez no dia 7. Eu queria só levantar alguns pontos. Por exemplo, teremos agora em 4 de julho a eleição no Reino Unido. E a tendência é que o Partido Conservador,
que historicamente era o partido que dividiu o poder com o Partido Trabalhista, corre o risco de praticamente desaparecer. Estão falando de uma bancada de 20 deputados. 20 deputados, poderia chegar a esse ponto. Quem é que vai tomar o lugar? O tal do Reform UK, que é a extrema-direita, a nova extrema-direita britânica. Se fosse os liberal-democratas, até que estava bom, né? Mas com a agenda, escreva assim, agenda de anti-imigração, anti-Europa, anti-negacionista do clima. O que está para acontecer na França? Uma parte da direita já aceitou fazer um acordo com a Marine Le Pen, e numa reunião nacional, e formar uma maioria do novo governo. O que vai acontecer? Essa frente que o Macron tinha formado de liberais e centristas, com risco de desaparecer. O que é o Partido Democrata? O PD hoje na Itália? É a segunda força, mas também desmilinguindo. Quer dizer, eu tenho, ao longo dos últimos meses, desde o ano passado, meados do ano passado para cá, tenho feito algumas matérias na revista sobre essa história dessa ascensão da extrema-direita. Entrevistei um professor italiano muito interessante, que tem dito isso, tem escrito livro sobre o seguinte: daqui a pouco não existirá mais uma direita dita civilizada ou centrista e uma extrema-direita. Será uma coisa só. Essa pauta dessa extrema-direita vai tomar o Senado. E aí você precisa de uma nova posição dos social-democratas, da esquerda, e é isso que a gente não está percebendo. A gente continua achando que tem ali algum grau de civilidade nessa discussão e não existe. Ela está acabando. E exige uma nova postura, Nassif. É gozado. Quando o Lula... Tem dois Lulas aí. Você tem um Lula estadista que durou de 2008 a 2010. Veio a crise, ele se transformou, montou o seu grupo de trabalho com a Dilma, Nelson Barbosa, saiu resolvendo o problema. Na época, o Brasil ficou no foco das atenções da social-democracia. Aqui mesmo, no Brasil, eu recebi visita de 2 ou 3 cientistas espanhóis, franceses aí, querendo entender o Brasil. O Lula, quando saiu do governo, ele foi para a Europa para dar aula lá para a social-democracia. Por quê? Porque naquele período de 2008 a 2010, além daquela ação proativa dele, teve uma baita explosão das conferências nacionais e daqueles conselhos de participação. Conselhos de participação. Outro dia eu citei aqui um estudo do Instituto Roosevelt dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: a única salvação da democracia é o aprofundamento da democracia. E analisou todos os modelos, falou: no Ocidente não tem nada que resolva, tem em outros locais. E apesar da Faria Lima achar que o Brasil é o Ocidente, o Brasil não é o Ocidente. Daí apresenta como o melhor modelo o Brasil com as conferências nacionais. Gente, nós tivemos um lampejo aí, em 88, aí, foi pelo esgotamento da ditadura e tudo, nós tivemos um sopro de modernidade ali, de país moderno ali, inédito. Mas foi pouco aproveitado posteriormente. Então, digamos, esse esquema de participação... Eu acho que teve 2 erros ali do governo ao longo do tempo. Aí, um foi a Dilma. Ela deixou de lado até o conselhão, que era uma coisa mais pro forma. Mas um outro problema foi o seguinte: se tem as mudanças de padrão político e de aparecimento de novas lideranças em momentos de grandes traumas políticos ou sociais. Então, nós tivemos a geração de 68, que foi a geração que está em falência agora, que conduz o Brasil durante décadas, aí, que é PT e PSDB. A geração que vem das diretas. Depois nós tivemos aquele negócio do Collor, que foi só um... Daí nós tivemos um outro corte monumental, que é quando começa o uso das redes sociais como forma de mobilização. Que quem começou foi a esquerda. Você pega o movimento dos motociclistas aí, de aplicativos aí na Marginal, você pega a Marcha Mundial das Mulheres, você pega aquele negócio fora do eixo, Casa Fora do Eixo, um conjunto de experiências fantásticas aí, conduzidas por uma rapaziada que não era do PT, não estava ligado a partido político nenhum, mas tinham, digamos, aqueles propósitos, aqueles princípios que mantêm, que são princípios caros à esquerda, que é a união, a cooperativa, o consórcio. E esse pessoal, quando vem a tarifa zero, que é uma proposta do Lúcio Gregóri, que era secretário da Erundina, quando explodem as manifestações, o PT jogou esse pessoal ao mar.
Jogou. Eu já contei isso aqui, eu tinha o escritório perto da Paulista lá, eu tinha que abrir portão para o pessoal correr lá da polícia. E quando você viu o PT, Rui Falcão e outros que não querem abrir mão nem a pau do poder, aqui não entram. Eu fui num evento na Câmara Municipal com a Eugênia, que estava ligada à Comissão de Mortos, tudo aí, e lá para as tantas, as velhas lideranças saíram, precisamos ir para a rua, porque estão tomando a rua de nós. Então, aquela transição para o novo modelo, a direita vai e pegou sozinha. Eu lembro, em 2010, o Serra já trazia aqui aqueles perfis falsos de Twitter para fazer campanha. Trouxe um japonês lá, especialista, nos Estados Unidos, para fazer campanha. Eu fui atrás de um deles que se apresentava como eu tenho 19 anos, eu sou estudante de ciências sociais, moro no Paraná, estou em São Paulo e tenho uma doença incurável. Eu ganhei um monte de seguidor. Daí, quando eu fiquei acompanhando o cara, ele trazia informações que não estavam nos livros e não eram de um rapaz de 19 anos. Daí eu fui atrás dele e falei, bichão, você é um perfil falso aqui, eu vou te denunciar. Vários perfis falsos foram criados na ocasião, dentro do início dessas guerras de internet. Você tinha uma... Nossa, era cada um. E daí a Dilma reage e coloca o Marcelo Branco, aí, que ele fazia uns eventos para a Telefônica lá, e o Marcelo Branco, na verdade, quem fazia resistência lá eram 4, 5 blogs só. Daí o Marcelo Branco entra no reservado lá, me passa uma ordem. Companheiro, você tem que agora ir em tal direção. Eu falei, companheiro, eu sou jornalista, eu não sou militante. E depois disso, a direita investe em todos esses caras aí, porque você tem um processo interessante com as novas mídias, que antes do jornalismo a gente tinha uma posição de status. Pô, saiu na imprensa, eu respeito. Os rádios ainda tinham tipos que se aproximavam mais do povão. Quando vêm os influenciadores, eles são povão. A identificação é ampla, direta. E a direita soube utilizar isso aí, aproveitou aí a falta de formação política de muitos deles aí, e a esquerda não quis saber, porque significaria abrir mão para uma nova geração que ia assumir a liderança aí da esquerda. Né? E agora você tem isso aí, um baita de um esforço aí para... Você tinha só um corneteiro na época lá que conseguia fazer alguma coisa. Aí, lembra o corneteiro que ia... Sim. Tocava o hino do corneteiro do Lula. Agora você não. Corneteiro não. Olha, se ainda você que é um músico. Trompetista. Aliás, corneteiro é na arquibancada do estádio, pô. Na quarta-feira que vem, sem ser essa, a outra, nós vamos fazer uma roda de choro no Clube do Choro aí para chorar as mágoas. Muito bem. Agora, você citou, lembrou de uma coisa que a gente não pode nunca esquecer quem é que abriu essa caixa de Pandora. O Serra foi um deles na campanha de 2010, com a história do aborto, né? Que a mulher que tinha feito aborto que acusava a Dilma de abortista. Né? Isso não vamos esquecer. E quem levantou a história da mulher do Serra foi uma sobrinha minha, com todo orgulho. Mas o Serra foi demais. Eu tenho uma gravação com uma filha minha que tinha 10 anos na época, e eu mostrei a propaganda do Serra entrando numa casa com a Bíblia e rezando. Filha, o que você acha disso aqui? Papai, que ridículo. Ele faz isso quando entra em todas as casas. Mas o Serra usou todo, digamos, aquele repertório da ultradireita, que a Veja já tinha trazido para o jornalismo, ele usou na campanha de 2010. Né? Veja e por falar nisso, olhem onde estão nesse momento o Serra e a Veja. Né? Nossa. Onde é que foram parar? Não, mas agora, Cláudio Couto, quer dizer, de qualquer forma, eu queria levantar um outro tema aqui. Você falou dos pontos da economia. Agora, a gente viveu essa semana uma estranha história de que o Haddad está sob risco, ou que o Haddad está chateado, ou que é alvo de fogo amigo. Bem, alvo de fogo amigo ele já é há algum tempo, mas aparentemente uma semana em que o Haddad estava prestes a cair. Você teve essa sensação, Cláudio, lendo o noticiário?
E que o Haddad estava sob risco? Não, uma coisa é estar sob risco, outra coisa é estar sob ataque. Eu acho que ele estava sob ataque, mas eu não acho que é um ataque que colocasse em risco a permanência dele no cargo, né? Não acho que é disso que se trata. Mas é sintomático, né? E não era um ataque só externo, né? A gente sabe que era um ataque também interno de certos setores do governo e do próprio PT, né? Nomeadamente da Casa Civil, com Rui Costa, e também, né, da presidência do partido com o Gleisi Hoffmann. A gente sabe que dali vinham os torpedos, e que, vejam, não era nem agora, isso já vinha de antes, né? E aí, claro, né, diante de uma situação também que o ministro da Fazenda não consegue fazer avançar a sua agenda, diz respeito, eu não vou nem dizer a arrecadação, né, mas a despesa tributária, né, a renúncia de arrecadação, que é o que acontece no país, enfim, algum outro caminho ele vai ter que procurar se ele quiser fazer avançar a agenda que ele tem do ponto de vista da sua política fiscal. E, pelo jeito, a coisa começa a andar no sentido de algum tipo de corte de gasto. Agora, onde isso vai acontecer, não sei. A questão é, já que todas as outras portas se fecharam, me parece que é essa que está começando a se abrir nesse momento. Eu acho que essa é a contrapartida, mas não creio que está sob risco nenhum, não. Eu acho que está sob ataque, né? Mas eu acho que é um pouco até do ofício, né? É difícil um ministro da Fazenda que, pelo menos em algum momento, não sofra ataques dessa natureza, e no caso particular do PT e de um governo em que o PT tem a liderança, esse tipo de conflito interno não é incomum. A gente já viu lá atrás, por exemplo, nos conflitos que havia entre Palocci e Zé Dirceu. Só para a gente citar um exemplo aqui. Então, isso não é como... E mais, né? Não é nem só peculiar aos conflitos que acontecem em governos petistas. Se a gente for ao período do Fernando Henrique, tinha o famoso conflito entre os chamados desenvolvimentistas e os fiscalistas, né? Isso também já acontecia lá naquele período. Então, eu acho que é um pouco do negócio. São ossos do ofício mesmo. Só não teve no tempo do Guedes, porque nem o Guedes nem o Bolsonaro trabalhavam, né? Então, bom, mas aí, enfim... Até porque o Bolsonaro, né, não estava nem aí com qualquer coisa que aconteceu dentro do seu governo que não dissesse respeito à sua pauta de guerra cultural, né, de enfrentamento dos ambientalistas e tal. E de golpe. E de golpe, né? Se o cara não fosse contra golpe de Estado, contra guerra cultural e contra devastação ambiental, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Né? E o Guedes, digamos, estava aí um pouco nessa seara. Deixa eu só colocar o que seria a saída. Eu tenho a impressão que pensada pelo próprio Haddad. É montar esse grupo de trabalho interministerial, pegando todos esses projetos e colocar ele como coordenador. Porque hoje ele só tem saco de maldade. Hoje o Congresso destrói qualquer tentativa de equilíbrio fiscal, o Haddad vai lá para fazer as cobranças e o Lira vai acenar com um saco de bondade. Se ele consegue, digamos, coordenar todos esses grupos, e ele tem, cá para nós, ele é especialista em montar projetos, não é em ficar tapando buraco aí, que nem está fazendo hoje. Se ele consegue juntar tudo isso aí dá uma lógica interna, inclusive aos cortes que vai ter que fazer de subsídios e tudo mais aí, e criação de subsídios para novos setores aí. Agora, o Lula tem uma resistência danada. O Lula ele tem esse problema. Como sindicalista, ele saía do sindicato, entrava um sucessor, ele não punha mais os pés no sindicato para não criar constrangimento. Fez isso com CUT e tudo. Mas na política, aparentemente, onde tem Lula não nasce grama embaixo, né? Então, ele devia, ao menos, prestigiar o Haddad, que, cá para nós, o Haddad, a crença que o Haddad tem na intuição do Lula é total, em todos os momentos. O Haddad tem, além de ser um cara fiel a princípios e tudo mais aí, né? Mas a resistência ao grupo de trabalho vem do Lula. O Lula ele quer arbitrar lá em cima, só que arbitra como? Esse monte de informação desencontrada lá chega para ele filtrada por um cara provinciano, nesse sentido, só conhecer a realidade da Bahia, que é o Rui Costa. Os programas de desenvolvimento não avançam, não tem condição de avançar, ficando restrito a cada ministério. Então, a saída para o Haddad seria fazer essa coordenação, se reportando diretamente ao Lula, orientação, palavra final sempre do Lula, e daí poder incluir, digamos, essa questão fiscal no meio
de uma lógica muito maior de desenvolvimento. Sim, agora, bem, é isso, assim, e também o fato de que você tem hoje um seguinte ponto, pode esquecer qualquer reforma tributária que vise algum tipo de redução das desigualdades ou de aumento de tributação. Depois do que a gente viu esses bens, aliás, a gente discute nesse programa que não é de hoje. Aquela primeira parte da reforma tributária de simplificação era a parte mais fácil porque não tem oposição. Então, quem não quer uma simplificação de impostos? Né? Todo mundo, de A a Z, do pequeno ao microempresário, do trabalhador, tudo. Agora, entrou na hora de tratar de quem pagar a conta, a gente está vendo o que acontece. E acontece o que sempre aconteceu. Não será quem deve pagar que vai pagar. Sempre sobra no lombo dos outros. Então, não vejo assim. O Tribunal de Contas agora está cobrando que o Congresso resolva quem é que vai pagar a conta da desoneração fiscal. A gente vai ficar esperando aí por muito tempo para ver o que vai acontecer. Eu queria levantar aqui rapidamente 2 temas internacionais, em paz. Primeiro, essa cúpula na Suíça, em tese, para discutir a paz entre Ucrânia e Rússia, onde os russos não participaram. Foi aquela velha história, faltou combinar. Essa aí literalmente faltou combinar com os russos, né? Mais Cláudio Couto. Era o esperado, né, o resultado. Né? Quer dizer, o resultado 0, né? Agora, deixa eu falar, Nassif, pode falar. O Lula, com essas manifestações na OIT, foi aplaudido 10 vezes de pé e tudo, no G20. Ele é o grande ator internacional hoje aí para o mundo de paz. E ele está buscando rede contra impeachment aqui, né? Está buscando rede aqui. Como o Nassif, ele trocou até piada com a Giorgia Meloni. Todo mundo queria abraçar o Lula, era a grande estrela do dia. Até a Meloni queria. Depois te falei que a Meloni que fez uma cara feia pro Macron, não sei se vocês viram. Nossa Senhora, queria passar longe, mas ele foi cumprimentar todo mundo, ela fez uma cara torta. Mas que o Macron atrapalha mais a ela do ponto de vista eleitoral do que o Lula, é esse o ponto? Do que o Lula, claro. Agora, é isso, eu até entendo o momento do Lula. É muito mais divertido estar lá do que ficar discutindo com o Arthur Lira, não é isso? Ficar aqui tendo que negociar com o Arthur Lira. Cara, não, teve um momento ali da entrada no G20 que era impressionante, todo mundo parou para tirar selfie com o Lula, não é brincadeira. O pessoal que fica aqui, uma parte da elite brasileira fica muito chateada com isso, o Fernando Henrique deve se roer lá as cadeiras da casa dele, mas é fato, é um líder internacional reconhecido por todo mundo. Não é brincadeira o tamanho, a dimensão pelo menos mitológica do Lula nesse sentido. Agora, voltando ao ponto... o Lula só tem que tomar cuidado para ele não virar um Gorbachev, né, que era muito popular fora do seu país e com problemas dentro, né? Às vezes acontece isso, né? Aliás, o Gorbachev ficou popular internacionalmente justamente porque foi impopular na Rússia, né? Uma coisa estava ligada à outra. Né? É verdade, em grande medida sim. Tinha um velho comunista em Poços, Sebastião Trindade, que era eletricista aí lá do condomínio aí, que tinha muito malufista na época lá, né? E um dia ele estava dando uma aula de geopolítica para os malufistas. Falaram, Sebastião, o que você acha do Gorbachev? O Gorbachev é um gênio. O Gorbachev, ele percebeu que o imperialismo só consegue sobreviver com Guerra Fria, então ele vai tirar a Rússia de cena, quando acabar o imperialismo ele volta. E o pessoal saiu impressionado com a visão geopolítica dele. Eu cheguei nele, eu conheço ele desde criança. Pô, tio, você acredita nisso que você falou? Luizinho, esse Gorbachev é agente da CIA, mas eu não podia dizer para esses malufistas aqui. Sensacional. Sensacional. Esses personagens mineiros, ele, quando teve a campanha do Tancredo para governador, a gente estava num palanque lá e estava o Hélio Garcia. Eu falava, Sebastião, o que você acha aí de ficar ao lado aí do Hélio Garcia? Luizinha, esse é o nosso Kerensky. Bom, que maravilha. As referências dele eram todas essas. Né? É de fato um velho comunista. O Gorbachev foi o esteio para o Putin, né? Também tem isso. De certa maneira. Acho que mais do que ele, o Yeltsin, né?
Acho que mais do que ele, o Yeltsin. Né? Agora, o Gorbachev teve um papel, vamos lá, para além, claro, da impopularidade interna, que era, de alguma forma, fazer um processo também de democratização, né? Na Rússia. Então, isso também é um dos elementos que o tornou popular fora dali, né? Mas você tem dois modelos. Você tem um modelo da teoria do choque dele, derruba tudo aí, e tem um modelo chinês, que foi um negócio gradativo que permitiu uma transição. A China é a maior potência do mundo hoje, e a Rússia está saindo dos cacos aí. E o Plano Real e o Collor foi isso também, foi a teoria do choque. E tomado realmente por uma máfia, né? Quer dizer. Isso foi trocou o controle comunista pela milícia, né? É isso aí. Mas acho que, sobretudo, no período Yeltsin. Eu acho que é mais uma coisa que ocorre durante o período Yeltsin do que propriamente durante o período Gorbachev. Mas já também pelo que se herdou, né? Quer dizer, sim. Enfim, ele sequer conseguiu se manter à frente do país, né? Por isso que o Yeltsin sobe, inclusive naquele momento, né? O apoio da morte. E ser governado por um bêbado é sempre um problema. Sim. Ou não, né? Tem bêbado bom. Ou não, é isso. Pode ter. Em vino veritas. Agora, o cara, para ser bêbado na Rússia também, tem que tomar muito, né? Dado histórico do cara. Porque o cara é acostumado desde criancinha, né? Desde a mamadeira, a ir se habituando a algum consumo de álcool, né? Então, se ele mesmo assim ficar bêbado, é porque ele realmente ultrapassou o limiar do impossível. Acho que é um pouco isso. Mas a gente falou disso tudo e não falou da Suíça. Não, mas é que enfim, isso começou simplesmente porque, de fato, o Lula, por que ele é tão popular fora, né? A gente desviou quando eu fiz a comparação com o Gorbachev. Pelo fato de que ele consegue, nesses grandes fóruns internacionais, sempre pautar temas que são realmente relevantes e são temas, em alguma medida, unificadores no âmbito internacional. E temas de vanguarda, né? Quando ele leva a discussão ambiental, quando ele leva a discussão de uma revisão das questões relativas ao trabalho, quando ele leva a discussão sobre o problema da desigualdade. Acho que tudo isso, mesmo que não vá necessariamente produzir ações concretas no âmbito internacional, que a gente sabe que entre o discurso e as declaradas boas intenções e as ações, no âmbito internacional, mais do que em qualquer outro lugar, vai uma distância monumental. Agora, o Lula, evidentemente, se sai muito bem nesses espaços. E, claro, é uma liderança com carisma, sabe dialogar com todo mundo, né? Ao contrário de alguns que são muito refratários a estabelecer certos diálogos. A própria situação que você lembrou aqui, Sérgio, dele abraçando a Meloni, acho que é um exemplo disso, né? Consegue conversar até com a extrema-direita italiana, e aí, claro, ele nada de braçada, mas eu acho que existe uma diferença entre ter essa boa acolhida, ser sempre convidado às reuniões do G7. E veja, mesmo depois de um começo de governo em que ele foi criticado por certas declarações que deu, por certas posições, mesmo no âmbito internacional, e existe uma diferença entre ter essa boa recepção e ter efetivamente poder de pauta, né, para ações que vão se concretizar. Acho que nisso talvez a gente viva mais um pouco dessa boa imagem, dessa boa recepção, do que propriamente de uma capacidade de determinar uma certa agenda internacional. De qualquer forma, recoloca o Brasil, pelo menos ninguém olha. Sim, melhor do que a gente estava, não há dúvida nenhuma, né? A gente volta que não, no âmbito do debate internacional. O único que não gosta dele é o Zelensky. Mas acho que é isso, Lula. O Zelensky ainda realmente não vai com a cara do Lula. Né? Agora, o último ponto, Nassif, é a decisão do Netanyahu de desfazer o gabinete de guerra, que também era uma outra... Assim, não faz de conta também esse gabinete de guerra, né? Estava ali só para parecer que havia um consenso nacional, mas todas as decisões eram tomadas pelas Forças Armadas e pelo Netanyahu, mas isso, de qualquer forma, diminui a chance de um acordo de cessar-fogo. O negócio dele, ele sabe que o dia que acabar a guerra, ele vai preso, né? Agora, é impressionante a retaguarda que ele recebe dos grandes grupos judaicos, não da comunidade judaica, mas dos grandes grupos de influência do judaísmo. Os caras sabem que o sujeito é um louco, sabem que está alimentando o antissemitismo no mundo inteiro aí e continua no que. Pega a Conib aqui. A Conib aqui, não, se entrar palestino lá, vai ser a selvageria. Então, digamos, é um problema porque. Bom, pelo menos a única coisa boa é que acabou com a indústria
do antissemitismo, né? Agora, você pode ser antisionista sabendo que você não é antissemita, né? Mas você destruiu todo o patrimônio moral acumulado pelos judeus aí com o Holocausto e tudo mais. É um horror, é um horror. E você tem aqui, cá para nós, hein, os Lotenberg aqui, que fazem da indústria do antissemitismo um meio de vida, para poder fazer bons relacionamentos. Aí um representa o Departamento de Antissemitismo na OEA, o outro na CONIB, e endossam todas essas barbaridades, não mostram o mínimo de empatia com o que está acontecendo lá. E daí, quando os nossos amigos judeus aí começarem a ser perseguidos, somos nós que vamos para a rua para defendê-los. É enrolado, viu? É um nó aí entre os interesses americanos, os interesses do grande capital judaico aí e os interesses da comunidade judaica em particular, né? Agora, eu acho que isso também é sintoma, né, da impossibilidade de você manter, diante de uma guerra que caminha por uma insolubilidade, né, porque, enfim, destruiu a faixa de Gaza quase que por inteiro, né, isolou o país internacionalmente, em grande medida. Israel chega, nesse momento, numa situação de muito maior isolamento do que vivia antes do início desse conflito, inclusive junto àqueles países árabes com os quais Israel estava a caminho de estabelecer, nos acordos de Abraão, algum tipo de entendimento com os quais ele antes não tinha. Isso seria um trunfo político, geopolítico importante para Israel, e isso foi para o vinagre, mas até mesmo junto a países, por exemplo, da Europa, né? A gente viu até mesmo a Alemanha, que é sempre altamente cautelosa em subir o tom contra Israel, a fazer críticas a Israel, por exemplo, naquele episódio do ataque, né, incendiário a um acampamento que ocorreu recentemente, matando um monte de gente, sob pretexto de prender 2 membros do Hamas, né? Como se o morticínio de mais de uma centena de pessoas fosse justificável para você capturar, né, dois inimigos. Quer dizer, isso não tem o menor cabimento, isso é um crime de guerra, como vários que têm sido cometidos ali, crimes contra a humanidade, e Israel hoje se vê numa situação de muito maior isolamento, né, ao ponto de começar, inclusive, a constranger o próprio governo americano, que mesmo assim consegue se manter ao lado de Israel, a despeito de tudo, poderíamos assim dizer, mas constrangê-lo a fazer isso cada vez de uma forma mais envergonhada, né. Mesmo inclusive esse ataque que eu mencionei rendeu críticas até mesmo do governo americano, né, o que, de novo, é um caso raro. E aí, claro, diante de um primeiro-ministro que, para além dos seus interesses mais antigos, né, que são de aniquilar qualquer possibilidade de permanência dos palestinos naquilo que é o seu território, né, de qualquer criação de um Estado palestino, de qualquer coisa que conduza a uma solução justa pela lei internacional, que eu estou me referindo ao Netanyahu, ainda tem o objetivo ainda mais mesquinho de salvar a própria pele. Então, para ele, quanto mais esse treco for estendido, melhor para ele. Então, você junta essas duas coisas, esse crime histórico, que é impedir que o Estado palestino se forme, e ter essas ações de apartheid, ações de colonização, ações de morticínio em massa, de genocídio nesse momento, tudo isso sendo perpetrado ali, há uma persecução de um objetivo mesquinho de autoproteção por parte de um governante altamente corrupto, né? É isso tudo que a gente tem. E aí, claro, até mesmo internamente fica impossível manter um grau de unidade, daí a saída do Benny Gantz desse comitê aí formado para atuar na questão da guerra. O que gera, veja, aí não só um isolamento de Israel no cenário internacional, mas um isolamento interno do próprio Netanyahu no país. Quer dizer, embora a maioria esmagadora da população ainda apoia a operação militar, a destruição do Hamas, em tese, há muito tempo não se viu uma pesquisa como saiu nessa semana, de que uma maioria também já pede um cessar-fogo. Quer dizer, acho que está na hora de acabar com isso e negociar um cessar-fogo, ao menos nos termos que foram oferecidos pelos Estados Unidos, a parte desse isolamento. Agora, ele está apegado à extrema-direita que o apoia. Bem, vamos ver os próximos capítulos disso tudo. Agradeço quem nos acompanhou aqui até agora, Nassif e Couto. Até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif. Até a próxima a todo mundo aí que nos acompanhou. E até a próxima, Kaká, que não mudou a legenda. Kaká, essa vida mansa vai acabar. Tchau. Tchau, gente.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.